construído, como o irmão Everson falou, ali na cidade certa, com ele, e a gente tem dado algumas aulinhas, né, como professor de EPD, nas congregações. Estamos aqui para dar todo o suporte. Que Deus abençoe também o pastor Falcão, uma bênção aí. A gente se encontra lá na sede, vamos em nome de Deus. Queridos, sem mais delongas, queria fazer a introdução da lição de capítulo número 13, que se chama por Assembleia de Jerusalém. O nosso irmão já fez a leitura bíblica em classe, então de antemão eu vou ler aqui o textual, que diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais carga alguma, senão estas coisas necessárias. Aqui também tem uma verdade prática que fala: essa sua essência, a igreja é tanto como organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Meus queridos, esse contexto aqui da Assembleia, né, de antemão já quero dizer aos meus irmãos que não é da Assembleia de Deus. Isso aqui é um contexto histórico que está descrito lá no livro de Atos. O textual vai enfatizar o capítulo número 15, o versículo 28, a qual os próprios apóstolos estão dizendo aos irmãos, né, que eles acharam bem, que foi bem ao Espírito Santo e a eles mesmos não dá mais nenhum cargo aos irmãos, né, que não se eles permanecessem, né, vivendo a palavra e seguindo, né, a verdade a qual eles já haviam ensinado. E esse contexto da Assembleia de Jerusalém, ele aconteceu por causa de alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Como os meus irmãos já devem saber, a igreja de Atos é a igreja primitiva, que vai nascer lá em Atos capítulo 2, depois do dia do Pentecostes. Os irmãos estavam reunidos e daí surgiu a igreja de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja após a assunção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontecia, na verdade, é que os irmãos da Antioquia, eles estavam com um conflito com os judeus, e aí foi necessário ter esse concílio ou essa assembleia para ser discutida, né, sobre a visão que os judeus, os irmãos convertidos judeus, enfatizando isso, que eram irmãos que haviam acabado de se converter, trazendo uma resposta sobre o problema que havia sido abordado. Então, como a igreja de Atos era a igreja mãe, vamos dizer assim, tem a sede, né, ali a cidade sede, é como se essa igreja aqui, obrigado, é como se fosse essa igreja aqui, a igreja sede. Estava tendo um problema na igreja de Gálatas, estava tendo um problema na igreja de Efraim, estava tendo um problema na igreja de Antioquia. Aí os apóstolos eram levados esse problema lá para os apóstolos, eles conversavam, claro, com oração, jejum, e daí então eles tomavam alguma decisão. O importante é enfatizar que a lição começa dizendo que a essência da igreja, ela é tanto um organismo, tanto ela é uma coisa, como ela ao mesmo tempo é uma organização. Porque é necessário que uma igreja ela tenha uma organização para que ela vá funcionar bem. É necessário que tenha, né, uma eclesiologia, é necessário que essa igreja ela tenha, né, uma ordem de culto, para que não tenha problemas dentro dessa igreja, para que essa igreja ela tenha uma vida saudável. Então nós vemos que era uma igreja que sabia a sua missão, era uma igreja, né, que buscava pela palavra de Deus, era uma igreja que seguia a verdade, sabia por que estavam aqui na terra, mas eles estavam com esse problema, né, dentro da igreja, né? Eles estavam com estavam um pouco intoxicados, como falavam os irmãos, né, com esse problema dentro da igreja, né? Então os apóstolos, eles se reuniram, né, como está lá em Atos capítulo 15, 28, para falar a respeito disso, certo? A gente está finalizando o semestre e, como eu falei, um grupo composto por fariseus. Fariseu é aquele que estuda a lei, convertidos à fé. Eles insistiam o quê? Que o convertido à fé deveriam guardar a lei, e especialmente o rito da circuncisão. Então o que eles estavam querendo fazer? Um convertido gentil, né? Não quero prolongar muito a aula e ter que explicar esses subtemas, né? Mas como nós sabemos, os judeus, o povo que Deus
chamou, e logo após os gentios que somos nós, eles queriam, os judeus, os fariseus, os que estudavam a lei, eles se converteram, mas a lei ainda, aqueles costumes que eles tinham antes de serem crentes, eles queriam continuar deixando dentro da igreja. Então eles queriam impor que outros irmãos, que não eram fariseus, que não eram às vezes judeus, eles queriam impor que esses irmãos se circuncidassem, que esse irmão talvez guardasse o sábado, guardasse a lei, coisa que nós sabemos que após a morte de Cristo, já não é mais a lei que nos salva. Afinal, o intuito e objetivo da lei não é nos salvar. A lei, a utilidade dela, em especial, é revelar o nosso pecado. A partir do momento que Deus falou, não matarás, aquilo revela o pecado do coração do homem. Quando o homem mata, aquilo revela que ele está pecando. Então, a igreja deixa com esse conflito, certo? A salvação, aí o impasse que os apóstolos tinham na mente deles é: a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, né? O que era inaceitável. Desculpa. E aí eles acharam bom resolver o quanto antes esse problema, para evitar no futuro uma divisão da igreja, ou evitar que a igreja, né, tivesse contendas, conflitos. Então os apóstolos acharam que não, vamos solucionar logo esse problema. Para a glória de Deus, como eu dou algumas aulas para os jovens nas congregações, eu não sei se algum irmão aqui estuda a revista dos jovens, mas se algum irmão aqui estudou, muito importante, tem algumas lições lá que bate muito com essa lição aqui da Assembleia de Jerusalém. A decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, como o próprio texto diz, foi banho ao Espírito Santo, né, e aos apóstolos. Então, o Espírito Santo, nós vemos que ele não era somente mais um na igreja, ele era o que guiava a igreja, ele era o que dava a resposta para os apóstolos, ele era o que dava o direcionamento para os apóstolos. Então eu queria partir do tópico 1, que vai dizer a questão doutrinária. Então esse problema é um problema doutrinário, certo? O relatório missionário. A questão doutrinária, que se tornou objeto da discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia, como eu falei para os meus irmãos. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios, como estes aceitaram a fé, como está escrito em Atos 14, 27. Eu vou dar uma pausa só para ler esse versículo. Atos capítulo 14, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, como abriram gentios a porta da fé. Então, Paulo e Barnabé, eles foram enviados para a igreja de Antioquia para enviar um relatório. Acontece isso aqui, inclusive na cidade. Quando tem as missões, e tudo mais, tem aquele relatório que algum irmão fica responsável por assinar quantas almas se converteram, quantos ouviram a palavra. Aquilo é um relatório, que é entregue para a liderança para eles verem, a respeito daquilo. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé, eles viam a ação de Deus manifesta por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como sinal de aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é o dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Então o que acontece? Eles estavam dando um relatório para a igreja de Antioquia, dizendo o seguinte: nós vimos o que aconteceu. Não é obrigatório uma pessoa ser circuncidada para ela ser salva. Acontece que o povo judaizante, ou então o povo judeu que era convertido, eles tinham isso como uma lei que
A pessoa só era salva, né, se ela cumprisse a lei. Quem tem hoje em dia esse problema são os adventistas, né? Eles querem guardar o sábado, né? Tem uma roma de regra que eles não podem, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas nós que já vivemos na graça, nós sabemos que a gente não consegue ir para o céu com os nossos próprios pés. Nós não conseguimos ir para o céu fazendo boas obras, boas ações. É tudo pela graça, é a graça de Cristo. Você será salvo por causa de Cristo, porque Jesus morreu na cruz. Afinal de contas, quem aqui nunca pecou? Então, a Bíblia vai dizer lá na carta de Tiago, se você, né, quer ser cumpridor da lei, se você quebra uma lei, você quebra todas. Quem aqui não quebrou uma lei? Né? Quem aqui nunca pecou? Então, se você pecou em uma coisa, você está quebrando toda a lei. Toda a lei que você quebrou. Então, todos nós, Deus nos encerrou debaixo da graça dele. Nós só somos salvos por causa da graça de Cristo. A preocupação dos apóstolos era essa. A preocupação deles era o quê? Não, agora tem cristão achando que se ele não se circuncidar, ele não vai para o inferno. Tem cristão achando, né, que se ele não guardar o sábado, ele vai para o inferno. Que era errado, certo? No tópico 2 vai dizer o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, como tem Atos capítulo 15, verso 1. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Olha, preste atenção. Alguns que desceram da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidais conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, havia mestres, por isso que os apóstolos, né, eles tomaram essa decisão de não dar mais cargos, porque tinha gente ensinando aquilo que eles não ensinaram, que é, se você não se circuncidar, se você não guardar a lei de Moisés, a lei mosaica, porque tem a lei Abraão, essa é a lei mosaica, que começou com a circuncisão, que era um sinal, né, que era um sinal do povo de Deus, né, que eles criam na promessa. Aí tinha gente pregando que se você se circuncidar, você vai ser salvo. E a obra de Cristo foi para quê, né? E enfatizando outra coisa, obrigado. Sempre tem, infelizmente, na igreja, aquele irmão que se incomoda com o que Deus está fazendo. Infelizmente, até algo que Deus quer quebrar essa manhã. É aquele irmão que se incomoda com algo que Deus está fazendo. Por quê? Eu vou explicar aqui para os meus irmãos. Deus estava salvando agora os gentios. É uma coisa louvável. É algo que glorifica o nome de Deus. É algo lindo. Antes era só o povo que era escolhido. E aí Jesus morre numa cruz. Agora vamos alcançar os gentios. Prometeu que ia salvar o povo gentil. E aí o povo judaizante quando chega o relatório, fica incomodado. Aquele irmão que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Você vê que tem gente sendo batizada no Espírito Santo, almas estão se convertendo, vidas estão sendo transformadas, ele está incomodado. Não, mas eu não acho que era assim que era para ser. Isso é errado. Deus está trabalhando, irmão. Quando Deus está trabalhando, a gente não tem nada para opinar, não. A gente não tem nada para se incomodar quando Deus está fazendo, não. Então isso aqui foi um problema que aconteceu na igreja de Antioquia, certo? Esse grupo compostos por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé, os que estavam no relatório. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja de Antioquia, como eu falei com meus irmãos, o que exigiu uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos, como está em Atos capítulo 12, versículo 12. Algum irmão se dispõe a ler Atos 15, 2? Atos 15, 2.
Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena expressão que vem contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, como eles viram que o problema era grande, eles não quiseram ficar debatendo lá com o povo judaizante. Eles fizeram o quê? Nós vamos levar essa questão para Jerusalém, isso vai ser discutido lá, e aí a gente traz uma resposta quanto a isso, certo? A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação. O problema era sobre a salvação, porque como eles impunham sobre o povo gentil que eles tinham que circuncidar, aí as pessoas estavam se questionando, peraí, então, se Cristo estava se questionando sobre a natureza da salvação de Cristo, Jesus morreu na cruz, eu tenho que me circuncidar, então estava começando a criar esse conflito na mente dos irmãos. Uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada no capítulo 2, certo? O debate doutrinário. Para ser tratada, contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos, ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, que tem Atos 15:5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Eu queria ler aqui, pelo conhecimento, parece bem o Espírito Santo. O Espírito Santo dirigiu aqueles que participaram do concílio de Jerusalém a tomarem as decisões certas. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade, como tem em João 16:13. As decisões da igreja devem ser tomadas apenas pelos seres humanos. Os líderes devem buscar e aceitar a direção do Espírito através da oração, do jejum, da devoção à palavra de Deus, até que possam discernir claramente a sua vontade. A igreja, se quiser ser verdadeiramente leal a Cristo, deve ouvir o que o Espírito lhe diz. Então o que acontecia? Nós sabemos muito bem que a igreja de Atos, ela foi marcada pelo quê? Pela ação do Espírito Santo. Foi pela ação do Espírito Santo. Logo após Atos 12, a Bíblia vai dizer que os irmãos, eles estavam sempre em oração, eles estavam sempre buscando a Deus, e inclusive quando foram separar Paulo e Barnabé, foi com oração. A Bíblia vai dizer que foi, e eles jejuando, seguindo a palavra, Deus pegou e falou para eles: separa para mim Saulo, Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então, o que acontece? Foi uma oração. Não foi ser o Espírito Santo, não. Não foi um homem guiado pela sua vontade, não. Foi um homem que foi guiado pela vontade de Deus. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e perceber que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Pedro foi o primeiro a ver esse problema, certo? A questão deve ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrido anos antes, deveria servir de parâmetro. Eu não sei se os irmãos fizeram a leitura do livro de Atos, capítulo 10, 1 ao 45. O que acontece? Havia um homem em Cesareia que se chamava Cornélio. Esse homem servia a Deus, e Deus mandou chamar Pedro para lá. Falou assim: chama Pedro lá em Jope, para vir para cá, para servir a Deus junto. Aí Pedro enviou 2 servos para ir lá em Jope, buscar Pedro, falar que havia um chamado e tudo mais. Aí Pedro foi, se propôs aí, e aí aconteceu que ele sentiu fome e foi fazer uma comida, Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, Pedro sentiu fome, foi fazer uma comida, e dali ele teve uma revelação, que era como se fosse um vaso, segurado por umas redes, e tinha os animais dentro. Aí Deus deu a revelação, a Pedro, que aquilo seria os gentios, que agora o povo gentil que ia ser alcançado, Aí Pedro, como ele foi o primeiro a ver esse problema, acontece que ele, foi atrás de solucionar, e ele viu que aquilo não deveria ser tratado de forma subjetiva, tinha que ser objetivo mesmo, porque ele sabia a proporção que poderia dar esse problema. Certo? Graças a Deus,
Deus que muitos problemas foram resolvidos ainda na igreja primitiva, né? Hoje nós temos mais do exemplo. Então aconteceu lá em Atos, capítulo 10. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus que conhece os corações, deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Alguém pode ler Atos 15:8. Então agora eles tinham uma evidência viva de que Deus estava salvando o povo gentil. Houve um ato pentecostal no meio do povo gentil. Quando Pedro, depois de ter essa visão lá em Cesareia, ele vai revelar isso aos irmãos, né? Acaba que Deus começa a trabalhar ali, usa eles poderosamente. Pessoas são batizadas do Espírito Santo, pessoas são cheias. Então Pedro vai dizer assim: olha, Deus está trabalhando aqui, Deus está agindo aqui. Acabou de ter um avivamento aqui no meio do povo. Então nós sabemos que Deus também veio para os gentios. Acontece que o povo judaizante, eles eram legalistas, né? Eles só sabiam olhar para a lei. Eles achavam que poderiam ser salvos se eles seguissem a lei, né? A experiência do Pentecoste, como eu falei com os irmãos, né? A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os homens. Ou seja, a experiência não foi apenas, né, algo falado, foi algo visto, foi visível, foi físico. Os irmãos viveram aquilo, eles sabiam que aquilo era real, certo? Tem Atos 44, 46, que é onde acontece essa experiência de Pentecostes, né, com os irmãos gentios. E Atos 2,4 é o dia de Pentecostes. Já sabe. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelos apóstolos, Paulo, por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável. Então, era uma coisa que poderia ser visto popularmente. Uma experiência do Espírito Santo, né? Há muitas pessoas, né, que querem bater, né, quando vê alguém falando em línguas e tudo mais, mas o que eu quero deixar para os irmãos bem claro é que nós temos evidências oculares da ação do Espírito Santo. Nós também vemos a maravilha que Deus faz no meio do seu povo. Nós vemos quando Deus derrama do seu poder e enche uma pessoa, porque Deus é poderoso. Não é só falar, não. Deus, ele age, ele usa profeta, ele levanta profeta, ele quando ordena um vaso chama, ele vai e fala. É algo visível. Não é só falar, Deus está trabalhando. Nós vemos o que Deus tem feito nessa casa. Aleluia. Então era algo observável, certo? A todos, portanto, tinha consciência que haviam recebido. Eu queria ler aqui em Gálatas 3,5, que diz assim: aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que operam maravilhas estão em vós, que operam maravilhas entre vós, acaso não fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Não foi cumprindo a lei que a gente vê a glória de Deus, não. Não é a gente guardando o sábado e se circuncidando, que a gente está vendo ali a glória de Deus, não. Claro, é algo, não é que nós somos contra a lei, não é que a lei é errada, mas nós vemos a glória de Deus, a operação de Jesus, a operação do Espírito Santo, é pela pregação da fé. É quando você prega a palavra, prega a fé para o gentil, ele acredita, ele confessa Jesus pela fé dele, que nós vemos Deus trabalhando. Vou ler aqui o 3. A fundamentação profética da fé gentil. E quando Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentil, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja
estavam preditas nos profetas, ou seja, nas Escrituras. E com isto concordam as palavras dos profetas, como tem Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja era uma inovação sem respaldo na Escritura. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino de sua graça e que nada mais precisava ser acrescentado. Quando aqui Atos 15:15 diz o seguinte, Atos 15:15. E com isso concorda a palavra dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens, quem é o restante dos homens? Os gentios. O restante dos homens, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Então não foi somente algo que Pedro chegou, eu tenho uma autoridade sobre a igreja e vou falar que agora é assim. Não. Pedro falou sobre algo profético, falou a evidência, a experiência, e aí Tiago, o irmão de Jesus, ele pegou, foi para a Escritura, foi para a Bíblia. Na Bíblia estava o quê? Deus iria chamar outros homens, os gentios, para fazer parte do seu povo. Então não foi uma decisão tomada só de boca, foi uma decisão tomada, pautada nas Escrituras. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. A lei e a graça. Quando os judaizantes queriam sobrecarregar os gentios com o sistema mosaico, Pedro protestou, como tem Atos 15:10. Poderia ter mencionado a libertação de muitos gentios dos tremendos pactos impostos pelos sacerdotes pagãos, e que não deveriam ser submetidos de novo a sistemas de exigências para merecer a salvação. Há ocasiões em que pregar a lei é necessário para levar os ouvintes à convicção do seu pecado, Porém, antes de tudo, o Evangelho é o oferecimento da livre graça de Deus. O Evangelho não aceita o conceito de Deus sem misericórdia, ou princípios espirituais, flagelações e boas obras, mediante as quais seja gracioso para conosco. Não, Deus já revela a sua natureza de graça e misericórdia, e Ele quer nos justificar de tal modo que sirvamos a Ele sem medo de perder a salvação. A lei diz, faça isso e viverá. O Evangelho diz, receba a vida e faça. A lei diz, pague o Evangelho. A lei diz, pague, o Evangelho diz, já está pago. Então, meus irmãos, o que acontece aqui? Às vezes é necessário que a gente pregue a lei mesmo, mas é para deixar os irmãos conscientes do seu pecado. Como eu falei, o intuito da lei é revelar o nosso pecado, certo? Mas não pode ser pregado sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo, sem o que Jesus fez na cruz, certo? Quando eles queriam pregar que seguindo leis e regras eles seriam salvos, o certo seria o quê? Quando você tiver Jesus, você vai querer seguir a palavra. Quando você se converte, você vai seguir, inverte o sentido. Quando você vai atrás de Deus, quando você ama Jesus, aí sim você vai querer seguir a lei. Você vai querer obedecer. A decisão da Assembleia de Jerusalém. 1. O Espírito Santo na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como está escrito em Atos 15:28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa, com participação ativa nela. Onde esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Diz o seguinte: nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós somos o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Certo? Vou ler logo dois. Eu quero saber só que horas são. Não me perdi aqui no tempo. São 9:46. Então, a gente adiantar um pouco. A orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos 15:28 nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, como tem Atos 15:32,
Então, eu queria rapidamente ler Atos 15:32, diz o seguinte: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Isso fala sobre a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, certo? Eles fizeram parte da comissão que levou a cabo uma decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Então, o dom de profecia era algo que tinha na igreja primitiva. O dom, quando Deus enchia uma pessoa e dava visões, era algo presencial na igreja primitiva. O Espírito Santo, ele agia com o seu dom, com os seus dons no meio do seu povo. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva, e deve ser também o padrão da igreja hoje em dia, certo? Vou ler aqui o 3, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação, como tem Atos 15:29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, mantendo rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus, que também compartilhavam da mesma fé. Então, a solução da igreja foi o quê? Permanecer fiel à doutrina da graça, ou seja, é Cristo que nos salva. E não só porque a gente é fiel à doutrina da graça, agora vamos excluir os judeus da igreja. Agora eles não entram mais aqui, vão fechar a porta e não. A questão como eles resolveram o problema não era o judeu convertido. Não era um problema para eles um judeu convertido estar no meio. Não. O problema deles era os judaizantes, né, querendo impor sobre o povo gentil salvo, né, a seguir a lei como condição para a salvação. Como uma condição para a pessoa ser salva. O problema não é esse. O problema não era o judeu, o problema era os judaizantes que queriam impor isso. Então a solução da igreja foi o quê? Não, vamos permanecer na doutrina da graça, né? Vocês devem se abster, né, da carne sufocada, né? E etc. Vai falar todas as leis. Vocês nem vão deixar de obedecer a palavra de Deus, né? E nem vamos, por causa disso, excluir os judeus de dentro da igreja. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos, certo? A liberdade cristã. Agostinho, durante os estudioso da igreja, disse certa vez: ame a Deus e faça o que quiser. À primeira vista, parece uma declaração, né, uma heresia, né? Mas pensando bem, quem ama a Deus não vai querer desagradar a Deus. Quem ama a Deus e a sua vontade não vai buscar desobedecer, não vai buscar fugir da sua palavra, da doutrina da fé, dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, ame a Deus e faça o que quiser. Porque quando você ama a Deus, aí você vai fazer o que Ele quer na sua vida. Quando você ama a Deus, não vai ser um fardo você obedecer essa Bíblia. Não é para ser um fardo a Bíblia. Tem gente que olha a Bíblia como um livro de regras e práticas. Aí eles são religiosos, está sendo igual o judeu. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia. Eu obedeço a Bíblia, primeiramente porque eu amo a Deus. Então só inverte a hora. Eu queria finalizar. Eu queria só falar, acabei passando batido. Eu não falei para os irmãos a palavra-chave da lição, que é a Assembleia, né? A Assembleia, como eu já expliquei para os irmãos, é uma organização. Até que o Senhor chamou essa